Oi amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Eliette. Hoje eu vim trazer pra vocês uma receita maravilhosa de um bolo de fubá com goiabada. E a goiabada, ela não desce pro fundo da forma. Então, se você gosta desse tipo de receitinha, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com familiares e amigos, se inscreve no canal se você não for inscrito, acompanha esse vídeo até o final para você não perder nenhuma dica, porque a goiabada, gente, vocês não precisam passar na farinha de trigo, tá? Isso é mito. Então acompanha aí até o final, o segredinho está no tipo de massa que você faz. Então, gente, eu vou passar para vocês o passo a passo dessa receita para não ter erro. E vou falar os ingredientes em xícara e em gramas, tá? Não vai ter mais desculpas de vocês virem aqui, Eliette, eu fiz a receita, deu errado. Se deu errado é porque você não prestou atenção, não mediu os ingredientes direito, fez alguma coisa de errado aí, tá? É uma receita que não tem como você errar se for seguido o passo a passo. Então vamos lá, para essa receita eu já tenho aqui no copo do liquidificador 5 ovos inteiros. Estou utilizando aí ovo normal de galinha, se você preferir utilizar o caipira pode, mas eu utilizo o normal, tá? Faço essa receita toda semana aqui. Vou colocar uma pitadinha de sal, que está aqui nesse copo, eu gosto de colocar uma pitadinha de sal para realçar o sabor. Vamos utilizar uma xícara de chá de óleo de soja normal, tá? Nunca utilizei manteiga ou margarina no lugar do óleo. E esse óleo em gramas é 170 gramas. Eu fui medindo a receita aqui, pesando para vocês. Fiz aqui uma colinha para passar para vocês a medida exata. Leite, 2 xícaras de chá de leite. A xícara, vou colocar minha luva aqui, a xícara ela é de 250 ml e esse leite em gramas deu 532 gramas, tá? O fubá de milho, 2 xícaras de chá de fubá, que em gramas dá 308 gramas. Eu até peguei o pacotinho para mostrar para vocês, gente. Comprem fubá, não compra creme de milho, é muito parecido, a embalagem é igual, só que lá embaixo tá falando creme de milho e o creme de milho ele não vai deixar a sua massa com a textura correta, tá bom? Então eu vou colocar aqui, olha, para vocês verem, farinha de milho, fubá mimoso, tá? Tem que estar escrito fubá na embalagem. Vou colocar aqui atrás. Uma dica que eu dou para vocês também, não tem balança, tá com medo da sua xícara não ser a mesma medida da minha, compra esses copos medidores de plástico, vende em loja de R$ 1,99, é super barato e ajuda demais. Aí no caso desse copo, coloca aqui na medida de 2 xícaras, tá? Que é o copo cheio. Farinha de trigo tradicional, também 2 xícaras de chá de farinha de trigo, que em gramas dá 312 gramas. E o açúcar refinado, 2 xícaras de chá, que em gramas dá 410 gramas. Gente, não é muito açúcar, tá? Sua massa não vai ficar muito doce. Essa é a medida da receita, é assim que eu faço há anos essa receita, sempre deu certo. E um detalhe também, nossa Eliette, mas por que a farinha, o açúcar, o fubá todos são pó e as medidas em grama é diferente? É importante que vocês meçam tudo em xícara ou nesse copo medidor. Se for pela balança, coloque exatamente a grama que eu estou passando para vocês, tá? Não é a mesma coisa de um para o outro na balança, tá bom? Então é isso. E 200 gramas de goiabada, a minha já está aqui cortadinha em tira, em cubinhos, eu vou mostrar para vocês na hora da montagem. E uma colher de sopa de fermento em pó químico, fermento para bolo. E agora vamos iniciar o preparo. É bem simples, é só colocar basicamente tudo no liquidificador.
Eu só deixo por último a farinha de trigo para não ativar o glúten dela e o meu bolo ficar seco, duro, e o fermento. Então eu coloco o açúcar, o óleo, o ovo, o leite e o fubá com sal, bato tudo por 2 minutinhos na potência máxima. Bora lá, começar com óleo. Gente, eu não quero desculpa de vocês virem aqui falar que fez a receita e deu errado, tá? Porque é sempre assim, esse bolo é o bolo que mais deu o que falar aqui no canal. De pessoas que fez e deu super certo porque seguiu realmente o passo a passo. E de pessoas que não seguiu o passo a passo e veio aqui reclamar que o bolo deu errado e perdeu o ingrediente. Então, prestem atenção na receita, prestem atenção no modo de preparo. Executa exatamente igual o culinarista tá passando para vocês, que não vai ter erro, tá bom? Agora que eu coloquei esses ingredientes, vou colocar o sal que tá escondidinho aqui e vou bater por 2 minutos na potência máxima. Agora eu vou acrescentar a farinha e depois o fermento com ele ligado. E eu quero que vocês prestem muita atenção na textura da massa. Agora ela tá bem líquida. Quando eu colocar a farinha de trigo, ela vai criar uma outra consistência. E quando eu acrescentar o fermento, ela já não vai mais bater. Eu vou conseguir pulsar aí para misturar o fermento, mas depois ela fica uma massa bem consistente. Impossível do liquidificador bater essa massa, porque ela cria uma consistência. É dessa forma que a massa de vocês vai ter que ficar. E no meio dela, aqui na parte de cima, ela vai criar meio que uma bolinha. Prestem atenção nesse preparo. Vou ligar aqui e vocês vão ver aí como que é o que eu estou falando. Olha, eu bati, ela não misturou toda a farinha, agora eu ligo o liquidificador no máximo para misturar e acrescento uma tampinha. Eu coloco a tampinha, tá? Que é a medida de uma colher de sopa de fermento aqui. Fiquem de olho agora. Agora vamos fazer a montagem desse bolo. Aqui eu tenho uma forma que está untada com manteiga e farinha de trigo. E essa minha forma ela tem a medida de 27 centímetros de circunferência por 9 de altura, tá? Eu gosto de fazer esse bolo em 3, 4 camadas. Eu coloco um pouco dessa massa. Prestem atenção na consistência dela, é uma massa pesada, consistente. Tá, ó. Ela é cremosa, mas vocês vão perceber que o liquidificador fica bem pesado com essa massa. Coloquei uma camada, deixa escorrer para não fazer sujeira. E agora eu venho com a goiabada que eu falei para vocês que eu utilizo 200 gramas. Eu gosto de cortar ela assim em tiras, tá? Fica uma tirinha assim. E aí eu coloco dessa forma na forma, não encosto nem aqui e nem no cubo central. E se nossos amigos, nossas amigas tiverem um liquidificador um pouquinho mais fraco de potência, será que aguenta? Ou menor. Aconselho fazer metade da receita, pra não correr o risco aí de queimar o seu liquidificador, tá? E aí, gente, eu vou colocando aqui, intercalando e explicando pra vocês uma coisa. Não é necessário, não precisa de forma alguma passar essa goiabada na farinha de trigo, tá bom? O que vai fazer a sua goiabada não descer para o fundo da forma não é a farinha de trigo, isso é mentira, é mito. O que faz a goiabada não descer é a consistência, o tipo de massa que você vai fazer o seu bolo. Apesar dela ser uma massa consistente, mais firme, não tão líquida, o bolo ele fica molhadinho, macio, não é um bolo seco. Eu vendo muito esse bolo aqui na minha cidade. E depois eu vou falar para vocês por quanto eu vendo
um bolo desse aqui onde eu moro, tá? Então, ó, reparem que eu coloquei as tiras de goiabada circulando a forma, porque se eu cortar um pedaço de bolo aqui, vai ter fatia de goiabada nele. Se eu cortar ali também, e assim por diante. Agora eu venho colocando mais uma parte da massa e olhem pra goiabada, ela não vai descer, tá? Mesmo a massa sendo um pouco consistente, a goiabada ela continua aí, ó, na parte de cima da massa. Ela não vai nunca, jamais pro fundo da forma. Isso eu garanto pra vocês, tá bom? Então coloquei mais uma parte da massa. Vou novamente vir com a estrela do dia, que é a goiabada. Então eu venho intercalando assim, porque eu quero cortar esse bolo e ter pedaços de goiabada em todas as fatias. Esse é o charme e a graça desse bolo, ele estar bem recheado, tá? E assim por diante, eu vou fazendo isso até eu terminar a massa do liquidificador. E, claro, a goiabada também. E aí, quero saber de vocês. Estava com saudade das nossas receitinhas? Vocês gostam desse tipo de bolo? Quem fez e errou a receita, vai tentar fazer novamente. Gente, é uma receita que vale muito a pena e eu tô passando aí para vocês tudo sobre ela, tá? Eu tenho concorrentes aqui da minha cidade que já me ligou pedindo essa receita. E sabe o que eu fiz? Eu passei a receita para a pessoa. É um comércio, uma padaria. Eu passei, sabe por que eu passei? Porque eu tô fazendo aqui do meu jeito. Se ele seguir a receita, ele vai conseguir fazer, vai dar certo, ele vai vender bem e tal. Só que toda receita que você faz, por mais que outra pessoa reproduza, fica perfeita, fica gostosa, mas cada um tem o seu toque especial, tá? Então, seu bolo vai ficar igual ao meu, porém vai ter lá um toque. Talvez você faça com ainda mais amor que eu, que faz toda a diferença fazer uma receitinha com muito amor. Então, sempre tem. E outra, nesse mundo, o sol brilha para todos, então tem espaço para todos nós. Não fique com medo aí de você ver um concorrente fazer uma receita igual que você faz e falar assim, pronto, agora eu vou perder meus clientes. Não, o que é seu e ponto final. Ó, agora eu venho com o restante da massa, viu aí que eu fiz 3 camadas de goiabada e elas estão todas aí na parte de cima, ela não desce. Agora eu vou pegar aqui uma colher para raspar bem o copo do liquidificador e cobrir aqui toda essa goiabada. E agora, gente, que eu já coloquei a última massa aqui no bolo, na forma, eu venho com a goiabada. Hoje eu resolvi cortar ela assim, tipo em quadradinhos, veio depositando ela aqui por cima. E aí agora, gente, eu vou colocar ele no forno. Vou utilizar o forno elétrico, tá? Então eu deixo por os primeiros 20 minutos a grade de cima e a de baixo ligada a 200 graus. Passou 20 minutos, eu desligo a grade de cima para não queimar a parte de cima do meu bolo e deixo só de baixo até ele terminar de assar. Aqui dá um total de 50 minutinhos no forno elétrico. Se for o seu forno convencional, é a 200 graus também, ou se ele for muito potente, pode assar a 180 graus por cerca de 45 minutinhos, ou até você olhar ele ficar douradinho por cima. E se você for daquelas que prefere espetar um palitinho para ver se ele está completamente assado, também pode. Então eu vou levar para assar. E olha só, gente, é disso aqui que eu tava falando para vocês. Percebam que a goiabada tá toda na parte de cima do bolo, ó, no meio, tá vendo? Não desceu. E agora eu vou cortar um pedaço pra mostrar pra vocês como está por dentro. Essa massa é deliciosa, vale muito a pena fazer essa receita. Vou tirar aqui um pedaço dele. E, gente, sério, faz. Se você fizer,
nos marca. Aqui na página inicial do canal tem as nossas redes sociais, o Instagram, tudo. Comenta aqui pra mim o que você achou dessa receita, do resultado, de como ficou o seu bolo. Mas façam, olha isso. Que lindeza. Agora afasta como estava afastado e tira uma foto. Maravilhoso, não é mesmo? Vou colocar aqui no prato, porque eu quero mostrar para vocês a qualidade dessa massa. Olha isso, gente. A massa toda aerada, toda furadinha, a goiabada dentro da massa, não está no fundo, então não desceu pro fundo da forma, ó. Essa massa é maravilhosa e ela fica úmida, tá? Molhadinha, não é uma massa seca. Nada seco. Maravilhoso. Façam essa receitinha. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com familiares e amigos. Comenta aqui o que você achou dessa receitinha e qual receita você gostaria de ver aqui no canal. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Um beijo para todos e até o próximo vídeo. Tchau!